Olá, alunos do segundo ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o reino protoctista, que inclui protozoários e algas. A classificação desses organismos é meio complicada, porque antes a gente costumava fazer essa classificação pelas características que os organismos têm em comum. Mas agora a gente sabe que seria mais correto, evolutivamente falando, fazer essa classificação de acordo com o último ancestral comum, né? Quão próximos essas espécies são. E aí nós temos, apesar de algumas semelhanças, organismos desse grupo, eles são muito diferentes uns dos outros também em alguns aspectos. Então eles não têm a mesma origem evolutiva diretamente, né? Eles não têm todos um ancestral em comum. E isso deixa a comunidade científica meio confusa com relação a como classificá-los. E os principais grupos são os protozoários e as algas, e a gente vai falar um pouco sobre eles agora. Bom, os protozoários, eles são seres unicelulares, né? E eles apresentam núcleo, então eles são células eucarióticas, né? Eles possuem um núcleo que separa o material genético dele numa organela isolada, diferente dos procariontes que deixam elas soltas o material genético solto pelo citoplasma. Então, eles são heterótrofos, né? Eles se alimentam para poder obter a energia deles. Eles possuem digestão interna, onde eles podem fagocitar alguma molécula, alguma partícula, algum outro organismo para se alimentar, ou digestão externa, na qual eles soltam enzimas, né, no ambiente e absorvem o resultado dessa digestão externa. E eles também podem ser parasitas em outros organismos. Com relação aos habitats, né? O habitat desses organismos ele tem que necessariamente ser um habitat úmido, porque eles são uma única célula, então é complicado para eles verem um lugar seco por causa desse controle de perda de água. Então, normalmente eles vão habitar locais como os oceanos, estando no plâncton, né, em mar aberto, ou nas praias, os locais mais próximos da costa. Eles também podem estar em águas doces, como rios e lagos, e em locais cujo solo é muito úmido, né? Por exemplo, aqui é uma fitofisionomia do cerrado chamada campos úmidos, onde nessas localidades, né, na época da chuva, o solo fica alagado, se tornando propício para esses organismos, né? E eles também podem viver em organismos vivos, né? Tendo interações com eles, sendo elas, por exemplo, simbiontes, né? Em que eles mutualistas, em que eles ajudam, por exemplo, os cupins a digerir a celulose e ganham proteção por isso. Eles se encontram no trato digestivos dos cupins. Eles também podem ser parasitas, como o caso da malária, né? Que é uma doença muito séria que ataca seres humanos, que é causado por um protozoário. E eles também podem ser comensalistas, né? Com nós humanos. Tem protozoários que vivem no trato digestivo humano que não nos causam mal nenhum e também não nos ajudam em nada, mas eles não fazem mal e nós damos proteção a eles, eles vivem no nosso trato digestivo. E aí, com relação à classificação desses animais, né? Como a gente está falando, é difícil classificar eles da forma que nós pretendemos atualmente, né? Com relação ao ancestral comum deles, porque nós temos poucas informações sobre a genética desses organismos. Então, como não é viável atualmente fazer essa classificação, nós ainda classificamos os protistas de acordo com o que Linneu, né, sugeriu, que é a classificação através das semelhanças entre os organismos, né? E para os protozoários, a forma de classificação mais adepta, né, mais comum, é de acordo com a forma de locomoção desses organismos. O primeiro grupo do qual nós vamos falar é os O primeiro grupo do qual nós vamos falar são os risópodes, né? Eles são organismos que nós classificamos assim que eles têm pseudópodes, né? Que são falsos pés. Nesse grupo a gente vai encontrar as amebas e os outros organismos semelhantes a eles, porque eles emitem uma protuberância, como dá para ver aqui nessa imagem, e essa protuberância é usada para locomoção ou para captura de alimento. Então, as amebas, né? E nós temos também os ciliados. Os ciliados, eles são nomeados assim porque eles têm cílios, né? A gente consegue ver aqui na imagem
cílios ao redor de toda a célula, e esses cílios vão ser usados para a locomoção desses organismos. Então, um exemplo mais comum é o paramécio, né, que é essa célula que a gente está vendo aí, esse organismo que a gente está vendo na imagem. E uma curiosidade sobre ele é que ele tem dois núcleos, né? Um é responsável pela reprodução e o outro pelas funções vitais da célula. O habitat de ambos esses dois grupos pode ser tanto em vida livre, eles podem também estar simbiontes, né? Algumas espécies podem estar simbiontes com outros organismos, e eles também podem ser em algumas espécies que são parasitas. Outro grupo são os foraminíferos. Eles são células que possuem pseudópodes também, só que são pseudópodes muito finos. A grande maioria deles são marinhos e eles possuem uma carapaça externa resistente de onde saem esses pseudópodes. Os actinopodas, eles também têm esses pseudópodes que são muito, muito finos, mas eles têm organismos que são marinhos, que possuem uma cápsula interna, e também tem organismos de água doce. Esses de água doce, eles não possuem essa cápsula interna para proteger a célula. Os flagelados, como o nome já diz, eles possuem flagelos, que pode ir de um a vários flagelos, dependendo da espécie, que também são usados normalmente para a locomoção, mas também existem variações para outras funções. O habitat desses organismos também pode variar, eles também podem apresentar espécies parasitas, simbiontes e de vida livres. Eles podem ser solitários ou coloniais. Aqui nessa imagem a gente vê como é que eles conseguem fazer como eles se aglomeram nas colônias. E aí nesse caso, os flagelos deles são usados para movimentar a água, e com essa movimentação da água, né, essa circulação da água, eles conseguem fazer com que o alimento chegue até eles, né, as partículas suspensas na água, das quais eles se alimentam. O grupo apicomplexa, ele não tem nenhum modo de locomoção. O nome dele vem de uma estrutura chamada complexo apical, que todos eles têm em alguma parte da vida, que ajuda na parasitação, porque todos os organismos dessa classificação, desse grupo apicomplexa, são parasitas. E alguns deles são capazes de gerar esporos, que são estruturas resistentes para quando ele vai estar fora do corpo do organismo que ele vai estar parasitando. Aqui embaixo a gente consegue ver destacado esse complexo apical, que é uma parte mais resistente que vai ajudar na penetração da célula do tecido qual esse protozoário vai parasitar. Com relação à reprodução desses organismos, ela pode ser sexuada, sendo o tipo de reprodução sexuada dele chamada de conjugação. Nós vamos usar como exemplo aqui o paramécio, né? Então, os dois protozoários, eles vão se encostar, né? Chegar próximo do outro e criar uma ponte citoplasmática entre as células. E aí, por essa ponte citoplasmática, eles vão trocar o material genético de uma célula para outra. Então, os núcleos deles vão sofrer meiose e depois eles vão trocar o núcleo de um para o outro. Eles também podem se reproduzir de forma assexuada, né? Que é a famosa divisão binária, né? Quando a célula se divide em duas, né? Gerando duas células filha. E também ela pode acontecer a divisão múltipla em alguns grupos, que é quando a célula se divide em vários núcleos se formam, e aí cada um vai pegando um pedaço da membrana plasmática da célula, e depois ela eclode, né, liberando todos esses novos organismos. Esses organismos, eles são muito importantes do ponto de vista dos nossos estudos e da saúde pública, porque existem muitas doenças causadas por protozoários. Inclusive a gente estava vendo e viu aí, né, que vários deles são parasitas. E uma muito comum, que nós já conhecemos há um tempo, é a amebíase, que é causada por um tipo de ameba. É a entamoeba histolítica, que é esse organismo aqui que a gente consegue ver na foto, né? Então, o ciclo dessa doença, desse protozoário, né, ele envolve problemas de saneamento básico, né? Então, a infecção ela pode acontecer por meio da alimentação, né? Você comer algum alimento infectado ou beber água infectada. E aí
o organismo entra, né? O protozoário entra no seu organismo e aí ele começa a se multiplicar. E pelas fezes, as pessoas infectadas, elas liberam os esporos, né? Desses protozoários. E aí, se o saneamento não é feito de forma adequada e ocorrem vazamentos ou contato da água dos alimentos com essas fezes, corre o risco de você continuar infectando outras pessoas, né? E não cortar o ciclo da doença. Então, os sintomas eles vão desde diarreia e vômito até sangue nas fezes nos casos mais graves. Outra doença é a toxoplasmose, que é causado pelo protozoário Toxoplasma gondii, que é esse aqui que está aparecendo na foto. Então, o ciclo dessa doença também envolve a infecção por alimentação e ingestão de água contaminados, né? E essa doença ela é conhecida também porque o ciclo dela pode passar por diversos outros animais além da gente, como algumas aves, ratos, porcos e gatos também. Então, novamente, a melhor forma para combater essa doença seria o saneamento básico, né, para garantir o fornecimento de alimento e água tratados, né, limpos e sem risco de transmitir doenças para as pessoas. Os sintomas podem ser desde assintomático, porque na verdade muitas pessoas já tiveram contato com a doença, só que o seu organismo consegue lidar bem com ela e normalmente você nem sente os sintomas. Mas em pessoas que têm os sintomas, mas em pessoas que têm o sistema imune muito fraco e debilitado, podem desenvolver algumas problemáticas mais graves. Caso uma mulher grávida seja contaminada com a toxoplasmose na sua primeira gravidez, existe o risco de aborto ou de problemas na formação do feto. A leishmaniose é outra doença bastante conhecida que é causada pelos protozoários do gênero Leishmania, que são parecidos com esse aqui. Ela pode ser do tipo visceral ou tegumentar. Sendo visceral, ela vai causar feridas e úlceras nos órgãos internos. E a tegumentar vai causar essas feridas na pele, né? Ou nas mucosas do corpo. Essa doença é transmitida por um mosquito, são os mosquitos, né, do gênero Lutsomia, que é também conhecido como mosquito da palha. Então, o ciclo desse protozoário está diretamente vinculado, né, com esse mosquito. E ele também pode passar pelo organismo de cachorros e de animais menores, como no nosso também. Os sintomas da visceral podem ser feridas nos órgãos, né? Da tegumentar, feridas na pele, que são indolores normalmente, e feridas nas mucosas. A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, é também uma doença muito conhecida. Esse protozoário ele é transmitido por esse bichinho aqui, que são normalmente conhecidos como barbeiros, né? Do gênero Triatoma. Então, esse animal ele é conhecido como barbeiro porque ele normalmente se guia pela concentração de CO2. E aí ele normalmente pica a pessoa próximo da região do rosto aqui, onde ficaria a barba. E ele ganhou esse nome por causa disso. Mas não é na picada que ele transfere o protozoário. Enquanto ele está se alimentando, ele muitas vezes excreta na sua pele enquanto ele está se alimentando. E aí, na tentativa de coçar ou de mexer no local onde estava sendo mordido, a pessoa acaba, né, encaminhando as fezes até o lugar onde foi a picada, e nas fezes estão os protozoários. Os sintomas, na fase aguda, pode ser febre e edemas, e na fase crônica, pode rolar uma dormência durante anos, pode causar inchaço no tecido de alguns órgãos, como coração e esôfago, por exemplo. A malária é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Ela é causada pelos protozoários do gênero Plasmodium, que são parecidos com este aqui que aparece na imagem.
Ela também é transmitida por um mosquito do gênero Anopheles, e ela ataca normalmente as células do fígado. Depois da infecção, os micro-organismos vão se alojar no fígado e se preparar para se reproduzir. E até esse momento, o hospedeiro não está sentindo nada. Mas depois que esses protozoários se reproduzem, eles infectam células do sangue, eles são liberados no sangue, infectam as hemácias, se reproduzem dentro delas. E aí, quando eles estão prontos, eles também causam a lise, né? O rompimento dessas células do sangue, que é aí que está o problema, é quando a pessoa vai sentir o principal sintoma, que é a febre intermitente. Então, toda vez que houver esse rompimento, essa lise das células, o paciente, né, o hospedeiro vai ter febre muito alta. Mas logo depois que o organismo se normalizar, essa febre vai passar. E aí, dependendo do ciclo do protozoário, essa febre intermitente pode ser intermitente de 3 ou de 4 em 4 dias, dependendo da espécie do protozoário. Então, sobre o controle, que é a parte importante dessas doenças, né? Saber como controlar e impedir que o ciclo delas aconteça. No caso, por exemplo, de você considerar aquelas doenças que são causadas, são adquiridas, né, por falta de saneamento básico, aí as prevenções, né, são sempre questões de higiene pessoal, né, a questão de você lavar a mão, ferver a água se a água não for tratada, evitar a proximidade de poços de água com fossas para esgoto, lavar sempre bem os alimentos, né, e cuidados muito relacionados também ao dia a dia das pessoas. E com relação aos insetos, né? As doenças são transmitidas por insetos. É, existe a necessidade de controle do ciclo de vida também desses insetos que transmitem, né? Esses animais. No caso, por exemplo, do barbeiro, ele normalmente é levado até as casas das áreas rurais, que tem locais para eles se esconderem nos cantos das casas, fugidos de locais que foram devastados ou desmatados, e aí eles acabam entrando nessas casas e contaminando as pessoas com a doença. Então, o mais adequado seria evitar, né, criar políticas de proteção ambiental para evitar que o ambiente desses animais seja destruído e que eles continuem migrando para áreas urbanas ou áreas rurais. Ainda com relação aos mosquitos, né, por exemplo, a malária, que é transmitida pelo mosquito, são os cuidados também, já por exemplo, quando nós estamos acostumados com a dengue, de evitar focos de onde o mosquito possa se reproduzir, evitar contato com os insetos por repelentes, mantendo as portas e janelas fechadas no horário de pico de atividade desses organismos, que é pela manhã, né, o comecinho da manhã ou o finalzinho da tarde. E usando essas medidas a gente se protege dessas doenças. E agora nós vamos falar das algas, que são o outro grupo, né, de organismos do reino protista. Então as características gerais das algas são, elas também são eucariontes, né, elas possuem um núcleo definido, e elas são fotossintetizantes. Então elas são autotróficas, né, elas utilizam da energia solar e de gás carbônico para poder gerar o açúcar, né, a energia que elas precisam. Elas também possuem uma grande diversidade, não tem uma origem evolutiva única. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, dependendo da espécie e do grupo. Elas também apresentam uma parede celular de celulose, assim como as plantas. Aqui você pode ver algas unicelulares e pluricelulares com 4 células juntas. E também podem ter pluricelulares, né, que podem formar algas muito maiores já visíveis a olho nu. O habitat desses organismos são habitats aquáticos, né? Eles podem viver tanto nos oceanos quanto em lagos ou em rios. Ou existem algas que vivem em associações com fungos chamados líquens.
Então, as formas básicas da classificação de algas vai ser com relação ao hábito, por exemplo. Então, elas podem ser planctônicas, algas que vão viver suspensas na coluna d'água, né? E também algas bentônicas, que são algas que vão viver associadas ao substrato, a uma rocha, a um tronco ou algo assim. Elas também podem ser classificadas com relação aos pigmentos, né? Elas vão ter vários pigmentos dependendo da espécie, do grupo, e esses pigmentos vão definir as cores, por exemplo, desses organismos. Nem todas as algas vão ser verdes, porque ela tem clorofila. Às vezes ela tem tanto pigmento de outra cor que ele camufla a clorofila e ela pode mostrar uma cor amarronzada, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, umas algas marrons e as algas vermelhas e as algas verdes. Então a importância desses organismos, eles têm uma importância econômica muito grande. Eles são utilizados como alimentação, por exemplo, a produção de alimentos como sushi, né, na culinária asiática. Eles têm importância industrial, por exemplo, na produção de cápsulas de comprimido que nós podemos ingerir sem danos ao nosso organismo, ou na produção de biocombustíveis. Ainda, com relação à importância ecossistema desses organismos, eles são a base da cadeia alimentar aquática. Como não existem plantas, né, nos oceanos, eles são o mais próximo disso, que são os produtores primários. Então, todas as cadeias alimentares aquáticas, não todas, mas a maioria, depende desses organismos. E metade da produção de oxigênio feita na atmosfera é feita pelas algas. Aqui a gente consegue ver nessa imagem como elas são significativas, que do espaço nós conseguimos ver esses organismos em ação. Os principais grupos vão ser as euglenas, que são unicelulares, normalmente de água doce. Elas possuem dois flagelos, são heterótrofos facultativos. O que isso quer dizer, né? Na ausência de luz, elas são organismos que conseguem adquirir alimento de outra forma, né? Se alimentando. As diatomáceas, né? Elas são unicelulares e elas possuem uma parede celular dupla, que é uma característica desse grupo. Os criptófitos são células também unicelulares e são planctônicos, né? Eles vivem no plâncton do oceano. Eles também são flagenados e possuem um pigmento chamado fucoxantina, que dá uma cor amarronzada para elas, assim, são conhecidas como as algas douradas. As algas vermelhas são geralmente marinhas e multicelulares. Elas têm esse pigmento que vai deixar elas avermelhadas, né? E elas também podem fazer associações com corais, sendo simbiontes com esses animais. Os dinoflagelados também são algas muito importantes. Elas são unicelulares, flageladas e são planctônicas também, né? Habitam a coluna d'água nos oceanos. Quando, por algum motivo, um excesso de nutrientes do ambiente terrestre vai parar no ambiente aquático, essas algas planctônicas tomam proveito muito rápido desses nutrientes e tem um boom de crescimento que pode levar a uma explosão na população de milhares ou até milhões de organismos. E aí, no caso dos dinoflagelados, 20% das espécies desse tipo de alga produzem substâncias químicas que são tóxicas para outros organismos. Então, quando acontecem florações de algas de dinoflagelados, é um grande problema, porque elas podem causar a morte de muitos e muitos animais, inclusive fazer mal para humanos se entrar em contato com essa água contaminada. Um evento que nós podemos ver aqui nessa imagem é a maré vermelha, que é causada por um dinoflagelado em caso de floração dessas algas. Nós também temos as zooxantelas, que são algas que são associadas com corais, né? Esses dinoflagelados, eles estão associados com corais e são simbiontes, né, com esses organismos. Eles recebem proteção desses animais, dos corais, e fornecem para eles parte do que eles produzem de energia. Ainda existem espécies de dinoflagelados que são conhecidos por ter bioluminescência. Então eles geram essa substância, né, que faz com que eles reluzam
no, quando está escuro, e eles são ativados pelas ondas, né? Conforme o movimento das ondas vai balançando eles na corrente d'água, eles vão começando a emanar essa bioluminescência. As algas pardas, elas são todas marinhas e multicelulares e podem alcançar até 60 metros. Elas podem ser pequenas assim também, né, mais discretas, mas elas podem alcançar tamanhos enormes, como as florestas de kelp na América do Norte, que são ecossistemas muito frágeis que são meio que sustentados por essas algas, né? São formados por essas plantas, essas algas que vivem nesses habitats. E um problema grande aqui do desequilíbrio dos oceanos, da temperatura e da acidez tem causado um aumento da população de ouriços. E esses ouriços eles se alimentam dessas florestas de kelps. Dessa forma, tem tido uma grande diminuição na área desses habitats. E espécies como as lontras, que dependem desses ambientes para sobreviver, que se abrigam e se alimentam neles, estão sendo ameaçadas de extinção por causa desses problemas ambientais relacionados à perda dessas algas. Ainda, um dos grupos mais conhecidos é o das algas verdes, né? A grande maioria é de água doce, mas também temos espécies marinhas. Eles podem ser multicelulares, né? Ter várias células, ou unicelulares. Os unicelulares também podem viver em colônias. Aqui, por exemplo, nós temos, né, algas unicelulares. Aqui são algas multicelulares. E algas unicelulares, mas que vivem em colônia. Essas algas são muito conhecidas pela simbiose que elas fazem com líquens, né? Que são fungos. Então, acredita-se inclusive que esses líquens foram alguns dos primeiros organismos a habitar o ambiente terrestre na história evolutiva do planeta. Então, o fungo ele fornece proteção para essa alga também, da desidratação e da herbivoria, e ela compartilha com ele o que ela produz de energia. Existem diversas espécies de líquens com diversas espécies de algas ou de cianobactérias associadas a esses fungos. E existe uma teoria, né, que é muito conversada hoje em dia entre a comunidade científica, é de que essas algas verdes provavelmente são o grupo, né, que está mais próximo de ter um ancestral comum, mais próximo com as plantas terrestres, né? Então acredita-se que as plantas terrestres e as algas verdes seriam um grupo irmão. Por hoje é isso e bons estudos para vocês.